Jeddah, na Arábia Saudita, por 4 anos, Zad Academy, mas sempre dei continuidade ao aprendizado. Antes fui aluno por muitos anos de um sheikh antigo na América, Sheikh Mabruk Al-Said, que Deus o preserve, foi meu professor e mentor em relação à religião, onde estudei longos anos, né? Ele é um jurisprudente, um faqih, doutor em relação ao direito islâmico, e eu pude aprender muito com ele em relação à religião e o que a religião propiciava a busca do ser humano a obter o conhecimento, né? Então foi uma estrutura muito sólida para mim em relação ao aspecto da religião, e até hoje continuo. Hoje eu e minha esposa somos alunos da primeira universidade da América Latina, a Unial, que é ligada a uma universidade expoente em Minnesota, onde o reitor é um grande estudioso islâmico egípcio. Eu acho que tem uma coisa muito legal, que são esses mestres que nos ajudam a construir a nossa espiritualidade com uma consistência muito boa, né? Os mestres que nos ensinam, por exemplo, eu tive um mestre que foi o Padre Reus, que ele me ensinou a viver o evangelho a partir dos pobres. E ele não só me ensinou isso na teoria, como também me levou para ir tomar sopa no viaduto lá perto do Belém, que tem... Não, viaduto Belém ali, que tem tinha um centro ali que antigamente era um lugar onde os moradores de rua reuniam a sua comida que conseguiam e faziam um sopão. Não sei disso. Na lata de óleo. A panela era uma lata de óleo. E lá fomos nós, eu fui mais de uma vez com os rangeiros lá tomar o sopão, que era muito bom. E depois, quando entrou a Marta na prefeitura, a Marta Suplicy, ela ligou, ela fez ela construiu, ajudou a construir a cozinha mesmo. E até hoje lá é um dos refúgios, um dos lugares que as pessoas têm para ir comer à noite, quem vive na rua. Então, é legal porque tem essa história, né? Lá tinha se mantinha ali um espaço, um tipo de uma enfermaria, né? Para cuidar das doenças e das feridas desse povo, né? Que vive totalmente alheio a conceitos de higiene tradicionais. Mas foi muito legal. E conviver com os pobres não é conviver, tipo assim, eles lá e eu aqui, entendeu? Não é comer uma refeição, que nem fala aquele sambista lá, mais velho, que ele falava assim, que veio aqui, comeu o almoço na lata de goiabada, fingindo que era uma da gente, e no fim era um político igual a qualquer um dos outros, e foi eleito e sumiu, né? Então, não é só ir lá e comer na lata de goiabada, é você perguntar o nome, é conversar, é dar atenção, né? Sim. Humanizar, né? Mesmo sabendo que eles... Isso mesmo, humanizar, sim, é verdade. Né? Então, só que isso é uma coisa que não vem de graça. Você aprende isso com os mestres. Eles é que sabem nos dizer assim, vai por aqui, vai por ali, faz isso, não faz isso, né? E eu via ele com tanta paciência. Tinha umas pessoas que iam lá, que a gente sabia que as pessoas iam lá para pegar o dinheiro
para comprar gás. E ele dava atenção, a pessoa chorava, contava todos os problemas da vida, e ele sempre tinha tempo. Sempre, né? E eu acho que isso os mestres é que fazem. São os mestres que nos ensinam isso. Resta dúvidas, isso é verdade. Né? São... Agora a gente viu esse lá dos quilombolas que morreu agora esse ano. Esqueci o nome dele. Também é um cara que ensina essas coisas, entendeu? Ensina a gente a... Mas enfim, eu queria falar hoje de uma figura que é o peregrino. Né? Você sabe que tem o turista e tem o peregrino. O turista é aquele sujeito que quer pegar uma passagem, compra uma passagem de avião para ir conhecer o Egito. Aí ele fica num hotel bacana, aluga um barco bacana, desce o Rio Nilo, né? Atravessa ali o Mediterrâneo e termina a viagem dele nas ilhas gregas. Entendeu? É um cara que, na verdade, ele vai para o lugar sem sair do lugar dele. Ele não experimenta. O peregrino não. Parte do passeio do peregrino é a viagem. Né? Ali ele vai encontrar pessoas, ele vai comer comidas que nunca comeu, ele vai na feira, né? Ele vai sei lá, vai experimentar algo que é do local, né? Vai conviver com as pessoas que moram nesse local, né? E não como uma pessoa que vive de fora e que cai de paraquedas numa sociedade que, para ele, vai continuar sendo uma sociedade, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Uma sociedade ao qual ele é estranho, né? O Osnir sabe do que eu estou falando, porque ele foi pro Egito. Não. Eu não fui. Não, eu não fui no Egito. Eu entendi que você tinha ido para lá. Eu conheço o Egito. Fala um pouquinho. Por conta da minha convivência com o professor. Eu fui... Tá. Posso dizer que eu... egípcio. Sim, ele é egípcio até hoje, tem com 96 anos. Claro. Que Deus o preserve, mas assim, ele é um expoente importante para mim, né? Eu tenho muito respeito e carinho por ele como um pai, como um avô. Ele me tratava como tal. E os sheikhs, eles têm essa capacidade de se portar como professor e tratar a comunidade em um todo, somente aqueles mais próximos, que são os alunos, como filhos. Então, até pela idade dele, a experiência, a gama de experiência de vida que ele tem. Na verdade, a origem da família dele é de uma tribo chamada Bani Hilal, na Arábia Saudita. E acabaram migrando para o Sudão. Depois, com todas essas questões em relação ao Império Turco Otomano, os familiares eles casaram, mas depois tiveram que migrar para o Egito. E ele nasceu lá no Egito, na cidade de Helwan. O nome dele é Sheikh Mabruk El-Sawi Said Al-Abdi. Ele nasceu e até mais ou menos 12 anos de idade ele não conseguia, tinha uma deficiência visual. Aos 13 anos ele falou, mas antes desse período dos 13 anos, ele sempre ia numa universidade, Al-Azhar, uma universidade de grande renome no mundo islâmico, onde tiveram grandes sábios, expoentes em relação à ciência islâmica, né? E com isso ele disse que sempre o pai levava, né? Que Deus tenha misericórdia do pai dele, e ele ouvia, mas a dedicação dele foi tão intensa, e também em relação à fé, né, dele, que ele, aos 3 anos de idade, acabou sendo agraciado e a visão retornando. O pai ficou impressionado porque os médicos já tinham diagnosticado que ele não retornaria a visualizar mais, né? Mas graças a Deus, né,
Alhamdulillah, ele conseguiu. Com isso, se dedicou muito à religião. Teve professores expoentes do mundo islâmico no início da Al-Azhar. E aos 17 anos, recebeu a nomeação como imã, né? E foi trabalhando no departamento do próprio Al-Azhar, no Egito. E conseguiu, e daí implantando muito do conhecimento que adquiriu dos seus professores. Depois foi para algumas mesquitas e também implantou muitas outras questões, onde o que é que ocorre? É algo que é desconhecido só aquele que tem esse contato, essa proximidade. Os sheikhs, né, eles não só estudam a religião, mas a ciência em um todo. Então esse meu professor, eu tenho muito respeito, que Deus o preserve, ele leu também vários livros de grandes filósofos, Aristóteles, Pitágoras, né? Então assim, ele estudava muito, além da religião, a parte de outras áreas científicas, tanto que dentro da madrasa, que eu estudei, uma grande gama de conhecimentos adquirido dentro do Centro Islâmico do Recife, e até estudava matemática, geografia, assim sucessivamente, né? Tem toda essa... Além dessa parte, também você também vai convivendo, então você vai ver o comportamento dele, né? Como ele se porta em relação à religião. As pessoas também, porque ele me deu muitas... Eu tive uma lição que eu nunca esqueci, né? Tinha um senhor, ele sempre foi muito carismático, sério, mas muito carismático, aprendeu bem português. E daí o que é que ocorre? Algo rápido, para resumir. Ele chegou um senhor todo sujo, né? Era um pedinte de rua. Eu era muito jovem, então com isso eu vou ser sincero, não vou ser hipócrita, né? Ele cheirava mal e eu discriminei a pessoa. Eu falei para ele: tem um senhor que quer entrar aqui, só que ele é sujo, tá sujo e tudo. Ele: não, deixa ele entrar. Ele entrou, sentou, abraçou a pessoa e pediu para que eu pudesse fazer café, suco, trazer biscoito, e assim começaram a conversar. E um papo, eu sentado observando, né? Observando. Até depois de muita conversa, eles pegam uns livros simples, aí deu para esse senhor, ele abraçou de novo. Olha, uma coisa incrível. Para você ver realmente, você tem razão quando fala a importância de um professor sério, né? Que realmente ele entende o compromisso dele como um professor, principalmente nessa área religiosa, né? Que pega engloba tudo. Ele pegou, depois de 6 meses, esse senhor retornou, só que assim, bem vestido, bem aparentado. Aí eu disse: eu conheço esse senhor de um período atrás. Ele: sim, eu estou melhor agora. Aí eu disse: chefe, aquele senhor que o senhor conversou, ele é outra pessoa. Aí ele: deixa ele entrar. Aí ele fazia uma festa, né? Ele tem uma voz forte, ele é muito alto e forte. Aí ele entrou, ele abraçou, conversou, e isso me impactou, eu calado, só ouvindo. Quando esse senhor foi embora, esse senhor depois fez até a testemunho de fé, depois disso. Na verdade, ele estava na rua, era uma pessoa de uma ótima educação, onde, desculpa, a família realmente deu uma certa posição, porém ele teve depressão, algumas perdas financeiras e emocionais, e resolveu sair de casa, viver um período na rua. Mas ele disse que o que impactou ele foi porque ele disse: olha, esse homem que não é brasileiro me recebeu, ele em nenhum momento demonstrou discriminação, me abraçou. Então ele disse: eu precisava disso para que eu pudesse refletir sobre mim mesmo. E por isso que eu vim aqui, eu queria saber como eu entro no Islã. Nossa, depois desse dia eu fiquei impactado. E ele até me deu várias lições sobre isso. Ele disse: olha, se você olhar a história dos profetas, a história do profeta do Islã, Muhammad, que é a paz dele, sobre ele, olha como ele tratava as pessoas mais carentes. Olha como ele se preocupava ao ponto do que ele tinha, ele doava tudo, não ficava com nada. Ele disse, e isso, na verdade, é uma parte importante, ele falou para nós muçulmanos, a humanidade para com o outro, independente de quem seja ele, mas é algo que deve existir. Por isso que no Islã vai ver muito esses aspectos. A peregrinação
ela também realmente tem grande impacto sobre isso. Tem uma... Eu vou pedir licença, vou contar uma história. Posso contar uma historinha? Eu sempre conto umas histórias. Eu vou fazer uma breve intervenção aqui, que eu vou manter o meu microfone no mudo, porque eu tô com muita tosse e eu não quero atrapalhar o desenvolver do negócio, mas eu estarei aqui ouvindo e fazendo caras e bocas. Desejo uma recuperação rápida. Ela pegou Covid. Nossa, você vê como estão as coisas. Então, a história é o seguinte. Existia um homem que era um grande sábio, né, e ele, então, estava muito desalentado, porque estava como aquele sábio lá, árabe, lá do... ele não era árabe, ele era... chama aquele... do Líbano. Aquele poeta libanês. E ele, então... Enfim, o cara conta a história que tinha esse sábio, e o sábio estava muito desalentado, porque ninguém queria saber da sabedoria dele, tudo que ele falava não tinha importância nenhuma, então, né, era uma história de indianos, né? Então ele vai até o céu de Indra, e entrando no céu de Indra, conversa com Indra, fala para ele, olha, eu não acredito mais no povo, assim, ninguém quer saber do que eu falo, o povo tá assim, eu sou desrespeitado o tempo todo, e eu não sei qual é o valor que o sábio tem na vida de uma pessoa. Aí o Indra falou para ele, olha, é o seguinte, você entra aí você saindo daqui, tem uma floresta. Você entra na floresta, lá vai ter uma árvore, na árvore vai ter um passarinho. E aí você vai perguntar para o passarinho por que é importante que o homem tenha um sábio no seu caminho. E ele fez isso, quando ele chegou no passarinho e fez a pergunta, né? O passarinho, na hora, arregalou os olhos e morreu, imediatamente. E ele falou, bom, acho que não deu certo, voltou falar com ele, olha, eu fui lá, falei com o pássaro, aconteceu isso, isso e aquilo, e o passarinho morreu na hora, acabou de sair do ovo e morreu. Lá, não, mas fica tranquilo, porque eu vou te dar uma outra possibilidade. Lá nos campos, e aí falou o nome do um outro homem, lá nos campos tem um fazendeiro, e está acabando de nascer um boizinho, terneiro. E eu quero que você vá e pergunte para esse terneiro, para esse bichinho que está nascendo, qual é a importância que um sábio tem na vida de uma pessoa. E ele então desceu, meio desconfiado, tal, pegou o boizinho, tal, olhou, estava tudo do jeito que ele mandou, que ele tinha falado, e ele pega o boizinho, conversa com ele e fala assim, boi, por que é importante que uma pessoa tenha um sábio no seu caminho? E aí o boizinho arregalou os olhos, olhou para ele e pumba, morreu. Imediatamente. Acabou de nascer e morreu. E aí ele voltou mais desacorçoado. Ele falou, Indra, você quer acabar comigo? Você precisa me dar uma chance de acertar. Todo mundo que eu vou morre. Eu falei, não, agora você vai entender por que eu fiz isso. Você vá para o reino, vá para o castelo do rei, e o filho dele está nascendo. E você então vai perguntar para o filho dele por que é importante que uma pessoa tenha um sábio no seu caminho. E ele então vai morrendo de medo, porque se morre o filho do rei na mão dele por causa dele, né? Ele vai. Mas ele era um obediente ao Deus, né? Então vai, conversa com o Deus e com o rei, e o rei fala, eu quero
te apresentar meu filho que nasceu. É mesmo, o Indra me falou que o seu filho nasceu, o senhor está muito feliz. Eu gostaria de dar uma olhada e conversar com ele. E ele então vai e conversa com o menino, né, recém-nascido, e fala: príncipe, Indra me mandou aqui perguntar para você por que é importante que uma pessoa tenha um sábio no seu caminho. E aí o menino sorri, olha para ele e fala: você é a prova disso. Ele falou: como eu sou a prova disso? Você saiu do céu de Indra e me encontrou como um passarinho. E assim que eu te olhei, um sábio tão importante perto de mim, imediatamente a minha alma foi arrebatada. Depois eu voltei como um bezerro e você olhou para mim. E quando eu te vi, eu sabia que a minha alma ia ser arrebatada. E assim aconteceu. E agora eu estou aqui, diante de um grande sábio, como o segundo homem mais importante desse reino. Então é por isso, porque os sábios nos arrebatam. Eles nos levam a um outro patamar. Né? A vida é como um degrau, é como uma escada. Você não sobe a escada batendo no degrau. Né? Para na frente da escada e fica batendo o pé no degrau. Você não sobe. Você só sobe se você se eleva. E os sábios, os mestres, são essas figuras que nos arrebatam e nos elevam a um nível melhor do que aquele que a gente vivia antes. Né? Eu adoro essa história. Ela é meio comprida, assim. Acho que metade do nosso público já desistiu. Mas, enfim, é muito importante que a gente fale disso. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso assunto, que é a peregrinação. Né? Eu quero conversar um pouquinho sobre isso, né? O peregrino é esse que sai andando a pé pelos caminhos, é esse que encontra as pessoas, né? Que conversa com elas, que come o que as pessoas estão comendo, enfim. Então eu queria falar um pouco dessa experiência da peregrinação dentro do islamismo. Uma parte de sua... Falei pra caramba, né? Nada, mas assim, uma parte da sua fala em relação a andar, a sair, conversar com as pessoas, dentro do que é a virtude para o peregrino. Uma das virtudes. E isso é de grande importância. A peregrinação, ela, no Islã, para aquele que não pode, não é obrigatório, né? Mas se ele pode se esforçar para ir. Também tem outras maneiras de você viajar, ser contemplado para viajar. E é uma experiência, olha, eu não fui ainda, né? Toda vez, eu era jovem quando recebi, mas estava tão ocupado e não me achava tão maduro para ir. Então, outras pessoas mais maduras, né, foram. E todos que eu conheci, que realizaram, você vê quando ele fala com a alma. É uma experiência, sabe, até antes de ir você emociona, você toca no seu coração, porque os que viajaram com a intenção realmente de adoração, se esforçaram para seguir todas as condições importantes para o peregrino ou a peregrina, é algo que não tem preço nessa vida. A verdade é essa. Não tem preço. Sabe? Para quem realmente vai e viaja, sai do seu lar, né? Vai viver todas as experiências ritualísticas, em árabe chamado Al-Hajj, é de grande importância. E todos que eu conheço, essas pessoas, esses irmãos, eles falam realmente, quando eles falam, você vê que é uma experiência que só quem sabe realmente, você tem uma visão teórica, é quando você vai e vivencia.
A verdade é essa. Isso seja peregrino qualquer, né? Mas especificamente falando entre nós muçulmanos. Mesmo os nossos aqui, ó, a turma que sai daqui de Bragança e vai até Aparecida a pé, quando chega lá, tem uma epifania. Né? É muito interessante Quanto isso. tempo que é para ir a pé de Bragança até Aparecida? São 5 dias. É bem legal, porque é organizadinho e eles já têm os lugares para. Quer dizer, tem o povo que paga a pousada, mas tem o povão, os nossos amigos, que não, que eles. Não, eles vão e ficam nas fazendas que acolhem os peregrinos. Aí é uma outra experiência, porque você vai para uma casa, às vezes você vai dormir num colchão de palha super duro, às vezes você vai dormir num sofá, às vezes você vai dormir num sei lá onde. Né? Então é mais a experiência de andar, de sair da onde você está, né? E ir conhecer alguma coisa nova é muito forte. Isso é verdade. Mas vamos falar um pouco da. Eu não posso mostrar aqui as fotos que você me mandou, mas eu posso mostrar quando eu fizer a edição. Então, queria falar eu estou aqui com as fotos que você me mandou e eu vou te falar, vamos ver. A primeira foto é aquela de Jerusalém que você me mandou, que é do domo, né? É isso aí, Al-Qudus. Como chama aquela mesquita? Al-Qudus. Al-Qudus. Então, podia falar um pouco dessa. Essa é a que fica em Jerusalém. E ela fica poucos metros do muro. Sim. Daquele muito próximo das Lamentações, em que do muro das Lamentações. Sim. É encostadinho. Sim. Inclusive, houve um ataque lá também, né? Na verdade, já aconteceram vários, né? Vários ataques. Tem restrições agora muito maiores, né? Mas já tinha, onde só os idosos poderiam fazer as orações. Então, alguns até iam rezar na outra que eu lhe mostrei do segundo califa Umar ibn al-Khattab, que Deus esteja satisfeito com ele, né? Tem um episódio muito interessante quando os muçulmanos chegam até Jerusalém, uma história desse califa. Ele foi o que, entre os que tiveram mais próximos realmente ao profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, ele foi o que administrou por mais anos, né, também. A administração dele foi longa também, e teve grande respaldo, impacto para os muçulmanos. Se esforçava para ser muito justo, tinha uma personalidade forte em relação ao que deveria ser aplicado da religião, e muito humilde, na verdade, a história dele bem interessante. Sempre aprendemos, tiveram 4, né? Esses que realmente eram companheiros do profeta, que a paz esteja sobre ele, Abu Bakr, que Deus esteja satisfeito com ele, Omar, que Deus esteja satisfeito com ele, Othman e Ali, que era primo dele, esteja satisfeito com todos eles foram de grande importância para a história, o início, né? Iniciou com o profeta, que a paz esteja sobre ele, com a administração em Medina, mas depois da morte dele, então foram escolhidos aqueles companheiros mais próximos deles, do qual realmente eles são grande exemplo para todos os muçulmanos em relação ao comportamento no Islã. Isso é a segunda foto que você me mandou, que já é aquele... Isso. É o que está escrito na porta, né? Está me escrito, falando assim... Como chama isso? Masjid ibn Umar al-Khattab, radiallahu anhu, ou seja, a mesquita de Omar, né? Radiallahu anhu, significa que Deus esteja satisfeito com ele. Embaixo tem falando sobre que, em árabe, falando que aqui Omar fez a oração, e Deus esteja satisfeito com ele, porque teve um acontecimento muito interessante, que ele rezou ao lado da igreja, da Santa Natividade, na verdade.
Sim. E por que está escrito for prayers only? É porque justamente foi isso. Em árabe, tá? Justamente aqui ele fez a oração, né? Sim. Não, porque parece que é um negócio só para quem vai rezar, Isso, né? isso. Essa mesquita, ela é antiga também, né? Depois, na verdade, quando os muçulmanos chegaram em Jerusalém, mas também existem restrições, né? E ela só é utilizada, ela é pequena, utilizada mais para essa questão da fazer Sim. oração, etc. E tem uma coisa interessante nos templos, alguns templos cristãos mais íntimos, menores, assim, é muito comum você encontrar a frase: aqui se entra para louvar e se sai para servir. É uma frase muito comum hoje em dia em algumas capelas, algumas igrejas que são mais íntimas, né? Sim, Mais, não são porque essa é uma frase muito forte para você colocar em qualquer lugar, né? claro, isso é verdade. Até porque algumas igrejas ninguém sai para servir. Esse é E eu tô vendo aqui, então, tá aqui a Mosquita de Omar. isso. Mesquita de Omar, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui. Eu não tô vendo as fotos nem nada, eu tô só ouvindo vocês explicando, né, sobre... Existe alguma linha do tempo de onde foi o primeiro lugar da peregrinação e assim por diante, ou é uma coisa Sim, assim. aleatória? A boa pergunta, na verdade, já quando lecionava, falava de várias denominações de crença, né? Eu sempre gosto de trazer a história. Tá? Então, o que eu vou, na verdade, iniciar, Contextualizar, em nome de Deus que é né? misericordioso, louvado, isso, louvado seja Deus, Senhor dos mundos, que a bênção e a paz esteja com o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros, com seus seguidores, até o dia do juízo final. A primeira coisa importante é sabermos o início, por quê? Eu gosto de fazer essa contextualização. Vamos encontrar isso no Antigo Testamento, na Torá. No Antigo Testamento, em Êxodo 12, 14, em hebraico fala: Wa haya hayom hazah lachem li zikron wa hagotem oto hag li yehwa li dorot taichem hukati olam tahaguhu. Quando você vai, isso daí traduziram da King James, então a tradução é a seguinte: este dia para vós será como um memorial, certo? E celebrarão, e eis a festa ao Senhor de vossas gerações. E vocês irão celebrar uma festa por uma ordenança para sempre, justamente em relação à peregrinação que eles faziam, e faziam todas as ordenanças, né, do templo. Isso é a versão. Essa palavra, Hag em hebraico, certo? Ela é flexionada como festa, e ela também é cognata a palavra árabe al-Hajj, Hajj. Porque o que é sim em árabe é shim em hebraico. E outra é flexionada também com a palavra dentro do próprio texto, chamada Hagotem Tahaguhu. Essas palavras, elas têm esse impacto. Então, assim, é algo que não é novo, né? Se nota, se vê todo esse impacto da peregrinação, né? São milhões e milhões mas na verdade não é novo. Depois eu trouxe outro verso, Êxodo 5:1, onde fala o Aharbal Moshe, Moshe é Moisés, que a paz esteja sobre ele, o Harun, Arão, o Ayomru El Paraó, Kor Amar, Yehuá Elohai Yeshrael, Halach et ami wa yahoru li ba midbar,
que fala o quê? E depois entrou Moisés, que a paz sobre ele, e Arão, que a paz esteja sobre eles. E disseram ao faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o seu povo para que celebrem uma festa no deserto. Ou seja, na verdade, eles acabam peregrinando. Esse é o sentido. Essa referência você vai encontrar um historiador chamado Ibn Manzur, num livro chamado Kitab al-Insan al-Árabe, o livro da língua árabe, onde vai falar sobre a parte linguística, também é um lexo hebraico, e caldeu, onde um pesquisador chamado Frederick Wilhelm escreveu na página 263. Depois tem a enciclopédia da Bíblia Padrão Internacional, de Joffre, na página 982. Então, o que é que ocorre? Essas palavras, essa questão da peregrinação é algo que já, na verdade, existia. E depois, quando vamos ver os textos em relação a essa migração que ocorreu, né, do profeta Moisés, que a paz esteja sobre ele, Arão e todo o povo que ele foi orientador, eles constroem o templo, o tabernáculo, e lá eles realmente têm todos os rituais e práticas. Então, isso aí, na verdade, com essa conceitualização, eu quero dizer que não é algo novo, mas às vezes são aspectos um pouco esquecidos. E tudo parte, na verdade, de Abraão, que é a paz sobre ele. Os muçulmanos têm grande respeito, e ele como patriarca da fé, né, como representatividade dele, na verdade, para o judaísmo, para o cristianismo, para nós muçulmanos, monoteísta, tanto que no próprio Corão fala algo muito interessante sobre ele, e antes até dessa proximidade toda para com Deus, né, o profeta Abraão, que a paz esteja sobre ele, já tinha certas práticas, né, e percepção muito minuciosas, tanto que tem uma palavra em árabe que todos os muçulmanos sabem, que é chamada Khalilullah, ou seja, aquele que era muito íntimo de Deus, o profeta Abraão. Tem toda essa conjuntura, essa representatividade. E tudo inicia em relação a essa questão, ao profeta Abraão, que é a paz sobre ele, ele vai e casa com Sara, né, depois vai para o Egito, aí nós sabemos, né, toda essa conceitualização, essa questão em relação ao casamento dele, onde sabemos que é relatado que ele não podia ter filho devido à idade, e a esposa era estéril, né, num período. Depois também, antes disso, teve a questão do faraó para com a esposa dele. Depois, num sonho, é relatado que a esposa ele não poderia, acabou ele dando uma das servas dele, Hajar, né, e ela era esposa dele. Na verdade, sempre conta-se, é uma parte errônea, tá? Quando conta, não, mas ela só era serva. Mas a partir do momento que Abraão, que é a paz sobre ele, sendo a pessoa que era, a representatividade que ele tem dentro dessas 3 revelações, né, dos livros, a Torá, o Novo Testamento, né, pega sempre um aspecto do Antigo e o Corão, ele é uma pessoa nobre, de moral, então ele casou, na verdade, né? Era algo que, se nós também analisarmos socialmente, fazer uma análise social, as organizações dos períodos dos profetas, que a paz esteja sobre todos, cada um teve um período, esse período tinha uma sociedade com certo comportamento, e as ações dela de acordo com o comportamento da sociedade para orientá-los. Isso aí é uma parte que às vezes são detalhes que são esquecidos quando nós pegamos a parte até de Adão, como era a adoração de Adão, a organização, depois dos filhos dele, depois vem Sete, e assim sucessivamente, né, com o povoamento e a organização social em cada período. Com isso, o que é que ocorre? Nasce Ismael, que a paz esteja sobre ele, há uma certa divergência, mas foi ordenado, na verdade, ao profeta Abraão, ele sair e levar Agar para outro local. O local nós vamos encontrar o texto onde se encontra chamado Parã, no Antigo Testamento, na verdade, hoje a Arábia. Até você vai encontrar
O profeta Abraão, segundo alguns historiadores, falam que ele nasceu em 2166 anos depois de Jesus, antes, né? Estima-se que ele vive o período dele, né? Mesopotâmia, todo mundo já sabe essa questão. Sua descendência, né? Ele é expoente, você vai ver em Gênesis 11, 28, depois 12, 15, todos esses aspectos. Mas uma coisa interessante, importante de falar. Antes dos muçulmanos rezarem para Meca, que foi construída por Abraão, onde Abraão deixou, que a paz sobre ele, Ismael e Agar, tem o período em que nasce a água, né? Devido ao local, que é um local árido, seco realmente, e a criança estava sedenta, quando chora e a mãe se preocupa, ela vai de um lado para o outro. A água até hoje existe, chama Zamzam, né? Zamzam em árabe, porque a água ia para lá e para cá e chamam Zamzam, né? Na verdade é o sentido linguístico. E essa água até hoje, ela foi até pesquisada, essa água. No YouTube vai ver até alguns cientistas falando a proporção dela e a pureza dela. Também os montes foram preservados. Esses montes era onde até hoje os muçulmanos fazem todo esse... Existe todo um ritual em relação a esse aspecto, né? Relembrando, na verdade, toda a prática do profeta Abraão. Então, antes ele rezava para onde? Jerusalém. Beit el-Maqdis, ou então Al-Qudus. Porque é uma característica dos escritos antigos, onde os grandes sábios judeus que estavam numa cidade chamada anteriormente Yatreb, que hoje é Medina, tinha 3 tribos lá, Bani Qaynuqa, Quraiza, Bani Nadir, onde eles sabiam que surgiria um profeta naquela região que iria rezar para 2 qiblas em árabe, que significa 2 direções. Por isso que você vai encontrar, quando busca informações, tribos judias naquela região. E ele passou o que? Faziam só as orações para Jerusalém. Depois foi ordenado entre 16 meses a 17 meses, né? É narrado por um companheiro chamado Al-Bara, Deus esteja compadecido dele, que houve a ordem, né? Que ele narra 16 a 17 meses, depois a ordem para ele fazer as orações, a oração, na verdade não era as orações, a oração, para a direção da Kaaba. E foi ordenado a ele começou com os poucos companheiros que tinham nesse período. Aí daí ficaram o quê? 2 mesquitas, 2 locais importantes. Al-Qudus, Maca, que vai encontrar com o nome dela Beca ou Maca, ou Baca, no Antigo Testamento, até nos Salmos. E lá tinha 365 ídolos, né? Onde era a representatividade das tribos, como eu falei, e tinha muito politeísmo, mas antes, na verdade, as tribos árabes tinham muito resquício ismaelita. Práticas em relação ao que foi ensinado do profeta, o patriarca Abraão, que é a paz sobre ele, ao profeta Ismael, que é a paz sobre ele, e assim as descendências. Só que, com o passar do tempo, eles misturaram muitas práticas, porque eles faziam algumas viagens de verão e inverno, né? E lidavam com outros povos, e se perdeu, na verdade, uma grande porcentagem do conhecimento do monoteísmo abraâmico. Então eles começaram a se tornarem politeístas, né? Aquele cubo enorme, tinham outras divindades, só que com o passar do tempo, né, as tribos foram abraçando o Islã, também foram trazidas várias soluções, porque os árabes eram grandes poetas, bem eloquentes, eram grandes comerciantes, mas tinham outros problemas em relação ao comportamento com a sociedade. Sempre o mais forte suplantava o mais fraco, escravizavam, não tinham respeito acerca das mulheres,
eles não viam o que era escravo como ser humano. Então, quando o Islã começou a tratar essas questões, e esses que eles tinham como a classe menor, digamos assim, a casta, né, menor, que não tinha direito nenhum, só a servidão, eles começou a criar muito tumulto entre eles. Eles não, como eles sabiam quem era o profeta Muhammad, que a paz sobre ele, a tribo, né, a nobreza dele, até antes da revelação. Eles não, mas ele está falando que as mulheres têm direito sobre nós, né, elas têm direito de respeito, direito de ser alimentadas. Para quê? Alguns falavam assim que as mulheres só servem para o quê? Para engravidar e nos dar descendência. Só que também tinha discriminação em relação às mulheres quando nasciam. Eles enterravam vivas, asfixiavam no deserto, né? Porque achavam que deveria ter homens para que esses homens pudessem negociar, proteger caravana. Depois escravo, lá não, escravo, como ele está falando que escravo é igual a mim, que ele tem direito de igualdade, que eu tenho que tratar ele bem, tenho que dar salário. Então isso tudo criou muitos problemas em relação aos muçulmanos, tanto que muitos foram mortos, perseguidos. Teve justamente a Hijra, a migração. Um grupo foi para a Abissínia, onde o rei era cristão e temente, ficou protegido lá. E outros, primeiro, foram os mais fracos, migraram para Yatreb. O profeta que a paz sobre ele foi por último. Ele foi o último a chegar, porque ele queria ter certeza que os muçulmanos que migrassem, eles estariam salvos e tranquilos. Ele foi o último, foi ele, o companheiro dele, Abu Bakr, que Deus esteja compadecido com ele, e mais um servente dele, tanto que essa palavra começou a mudar entre os árabes que abraçavam o Islã. O tratamento, a tratativa em relação à solução para que houvesse a abolição, pouco a pouco foi dando direitos a aquele que servia, até com a palavra, como próximo àquele que seria como o superior dele, o dono dele, não? O senhor dele, digamos assim. Isso impactou muito na sociedade na época. Depois o direito dele trabalhar e ter salário, o direito dele comprar a própria alforria dele, e foi pouco a pouco, foi tratando. O Islã foi tratando pouco a pouco isso, até o ponto que tiveram senhores que se tornaram muçulmanos também, e deram liberdade. Aqueles que tinham escravos acabaram casando e assumindo os filhos delas como filho deles. Então teve várias questões em relação a isso. O que é a peregrinação? A peregrinação, na verdade, em si, é o quê? É você se deslocar para um local. Só que dentro do contexto islâmico, é você viajar para o quê? Para praticar rituais em relação a que você chegará a Kaaba. E é o que? Você praticar o que foi ensinado pelo profeta Abraão, que a paz esteja sobre ele, né? Pelo Ismael também, profeta Ismael, que a paz sobre ele, e que foi relatado das ações e rituais do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Isso aí é uma parte crucial em relação à religião. E quais são os rituais? Você praticar certos atos de adoração, somente você tem que ter a idade maior de idade dentro do Islã. Quando chega a puberdade, já é considerado, né? O rapaz, ele já é considerado um homem, e a moça, nas primeiras menstruações, já tem outras obrigatoriedades, como a questão do usar o hijab. As orações são ensinadas desde criança, mas se tornam-se obrigatórias justamente nessa maior idade, onde o jovem pode ir. Eu não quis ir porque eu não achava que tinha essa maturidade toda. Então eu queria, na verdade, ficar um pouco mais velho para poder entender, porque tem aspectos que você aprende da religião, mas você só vai entender com o tempo de prática, de maturidade em relação à religião, né? Você vai entendendo melhor. Quando você é jovem, você entende pouco, muito pouco, mais teoricamente do que a prática. Tem aspectos que eu precisava ter toda essa percepção, esse entendimento maior. Quem vai? É o quinto pilar do Islã, são 5 os pilares do Islã,
certo? Primeiro, testemunhar que não há divindade senão Deus, Muhammad, que é mensageiro e servo de Deus, praticar as 5 orações, também o que? Pagamento do zakat, fazer o jejum de Ramadã, do 9º mês, daqui a 40 dias, né? Estamos em 40 dias do 9º mês do calendário islâmico. Todos os calendários religiosos são lunares, né? Que nós seguimos aqui porque aqui é um país que não é muçulmano. E o quinto, a peregrinação. A peregrinação, ela, para quem tem condições, ele deve ir. Agora, aqueles que não têm condições, eles, pelo menos nesse sentido dos 5 pilares, o quinto ele não é obrigatório para ele. Mas tem muitas oportunidades. A Arábia Saudita, as instituições aqui, eles têm um cadastro, né? Somente a FANBRAS, a Federação Islâmica do Brasil, associações, ela tem um cadastro, também tem a CEDIAL, que é o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. Até outras instituições, elas conseguem justamente algumas passagens e fazem, né, uma forma de poder abrilhantar e levar aqueles que não têm condições financeiras. Mas se você vai com o seu próprio dinheiro, melhor para você. Você vai ganhar muito mais recompensa. Eu conheço pessoas, muçulmanos, casais, que eles juntam de moeda em moeda para um dia conseguirem, se Deus quiser. É algo assim, inenarrável, né, e tem grande importância para o muçulmano. É o quinto pilar da religião. Sim. Então, aí, sabe, só terminando aquela última foto que você me mandou, dessa parte de Jerusalém, que tem o tapete vermelho aqui. Ah, sim. Assim, ali é a mesquita de Omar. Ele rezou lá, na verdade. Por dentro? Por dentro, é pequena, ela não é grande. Não. Sim. Tá bom, vamos para Meca. Meca. Exatamente, Meca é onde está a Kaaba. Maca. Às vezes se escreve Meca, mas é Maca. Em árabe seria Maca. Justamente Maca é onde está a Kaaba. Né? E os rituais que são realizados. Um adendo também. Tem aqueles peregrinos que são esses que viajam por convite, né? Ficam em hotéis, mas ficam em hotéis próximos e cada um tem sheiks que vão, que orientam, porque entre os peregrinos tem aqueles que não sabem, não chegaram a estudar alguns aspectos importantes do que é das condições do Hajj. Então o sheikh vai orientar. E tem entre eles também aqueles que já têm conhecimento, mas mesmo assim é necessário acompanhamento do sheikh para ele poder orientar, e cada um representa um país, então lá você vai ver vários muçulmanos do mundo em si convergindo. É muita gente. São milhões de imagina, peregrinos. os caras tropeçar ali, ele já era, né? Por isso tem que ter muito cuidado. Tem até muito cuidado, né? Porque o que é que ocorre? Percebeu que aquelas voltas são 7. Só que eles é bem interessante. São 7 voltas, né? Mas as primeiras voltas são mais rápidas, né? E depois as outras eles vão diminuir um pouco a velocidade, o ritmo, na verdade, E outra questão é que eles vão fazendo súplicas, pedindo e começa do lado esquerdo, onde está aquela pedra que é um meteorito que foi construído porque é uma pedra fundamental. É bom ressaltar porque no período que eu lecionei, fiz uma pesquisa, sempre alguns livros explicam de forma errônea, dizendo, não, mas aquela pedra, eles adoram, aquela pedra só é uma pedra fundamental. Certo? Todo muçulmano sabe isso, que é fundamental, porque para marcar o local onde realmente iniciou todo o processo ritualístico do profeta Abraão, onde é o local, né? Ismael, que é a parte sobre eles. Mas é um meteorito. É um meteorito que foi trazido por um anjo. Foi isso. Ele não, na verdade, não sabia o local, a não ser que quando foi trouxe, né? Então ali
identificou, até antes as tribos pré-islâmicas tinham todo o respeito, percebeu que lá tem um arco, né? Aquele arco, na verdade, é até onde era o cubo. Só que até as tribos pré-islâmicas, elas tinham tanto respeito pela essa parte, né, que herdaram, que eles só utilizaram dinheiro lícito para construir. Tá. E esse local onde tem esses milhares de pessoas, ele é coberto ou ele é ao ar livre? Se eu não lhe mandei as fotos, mas no início você vê a parte rústica, não é? Eu estou aqui com a imagem. Mas agora não, agora com a modernidade. Eu estou com aquela imagem que está aqui. Pode falar. Não, à vontade. Não. Então, eu estou com aquela foto que tem o quadrado no meio e muitos milhões de pessoas em volta. Sim. Eu estou pegando na ordem que você me mandou. Então, o que é que ocorre? Hoje em dia, quando quem vai, já vê muitas mudanças tecnológicas em relação ao conforto, né, para os peregrinos. Eles têm como sombrinhas enormes agora, tudo tecnologicamente, porque o sol, né, muito forte. Quem vai se depara com coisas interessantes, porque os taxistas, eles levam gratuitamente, né, quando descobrem, sabe que você está com haram, que é a roupa, né, do homem, a mulher, ela se veste hijab normal, tudinho. E na peregrinação, até aquela que cobre o rosto tem que aparecer. Isso aí, e outra parte importante é que o próprio governo da Arábia Saudita, ele se organiza tanto que a água, a alimentação, tudo é por conta deles. Os próprios, toda a riqueza em relação a esse aspecto, né, que contém na Arábia Saudita para relação aos peregrinos, tem todo um aparato. Eles se organizam realmente e tem um mês específico. Você pode fazer uma mini peregrinação, digamos assim, que os rituais são bem menos, né, em qualquer período do ano. Porém, a peregrinação tem o período específico dela dentro do próprio mês, chamado Zulhijjah. Eu peguei agora aquela foto que tem mais aberto, que tá no alto, assim. Certo. Eles sempre tentam. Parece uma foto de drone, né? Isso mesmo. Sempre eles vão melhorando, né? Tem locais que agora já tem metrô, tem trens, essas coisas para facilitar, porque tem pessoas idosas que também vão para se locomover, tem cadeiras, tem todo um aparato organizacional. Para dar conta do... Isso, É muita gente, se não for organizado, morre um monte. Sim, né? sim, são milhões, já ocorreu, né? Às vezes tem coisas, alguns aspectos tecnológicos que precisa de muito cuidado, né? Manuseio. Então tem que dar 7 voltas em volta desse... Isso. Aí você dá, são as primeiras, né? São as primeiras. Depois você vai para o monte, o monte, né, que nós já sabemos no Antigo Testamento do texto, né, de Agar, ele vai de chamado Safa Marwa, e eles vão e suplicam, relembrando toda a misericórdia, né, que Deus concedeu ao profeta Ismael e à sua mãe, e suplicam nesses locais. Depois eles saem, aí vão para outros locais, Musdalifa, até chegar o dia 9 de Arafat. Depois da Arafat ainda tem chamado Jemarat, que é o local onde relata-se no próprio Alcorão que quando Abraão sonhou 3 vezes sobre a questão de sacrificar o filho, que a paz esteja sobre ele, fala-se que o demônio, né, Iblis, ele não sacrificar o filho, também foi a mãe dele e ao filho, né? É teste de fé em relação ao profeta Abraão. Então os muçulmanos
muçulmanos vão até esses locais, né? Tem pilastras, e essas pilastras demonstram justamente essas questões do que ocorreu, e eles vão fazer a mesma coisa de apedrejar e relembrar justamente toda a ritualística, na verdade, da peregrinação, está ligada justamente ao comportamento em relação ao profeta Abraão, a fé, né, que a paz esteja sobre ele, a grandiosidade, a entrega dele, o exemplo que ele deu em relação ao monoteísmo. E os muçulmanos, eles continuam porque foi ensinado, foi revelado no Alcorão, tem até uma surata com o nome chamada Hajj, né, que vai tratar, que é a Meca, o que é a Kaaba, a importância e quais são os benefícios e virtudes que vamos ter. E foi ensinado justamente e praticado pelo profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Essa a segunda é a mesquita, uma das outras mesquitas sagradas, a primeira, né, em relação a essa parte. Depois tem o que? Medina. Medina, na verdade. É Medina. Medina é aquela foto com a cúpula verde. Um domo verde. Domo verde, isso mesmo, a chamada Medina Nabawiya, a mesquita Medina, a cidade do profeta, que a paz esteja sobre ele, onde ele teve aquela migração da Hégira. Lá foi constituído o Estado, né, toda a formação governamental, tanto que a própria Medina foi onde foi revelado maiores versos em relação a decisões, a parte jurídica da religião. De 23 anos foram revelados justamente lá a maioria dos versículos do Alcorão que está relacionado a decisões, a comércio e outras questões. E lá foi constituído justamente lá também. É importante para nós muçulmanos, a mesquita importante, porque é a mesquita onde o profeta, que a paz sobre ele, iniciou, na verdade, todo um governo islâmico, né? E também lá ele está enterrado, tem toda essa representatividade. Lá foi que teve o maior apoio, chamados Ansar, os apoiadores da causa, aceitaram a mensagem e ajudaram e contribuíram, deram suas vidas, seus bens, né? Seu tempo. Lá foi que iniciou tudo, na verdade. A revelação realmente começa em Meca, né? Toda a estrutura, mas eles tiveram que migrar e ir para Medina, e lá foi toda a organização, onde lá teve todo o apoio, e assim houve o crescimento do Islã em relação à mensagem. Institucional. Isso aí. Porque parece que tem um desses. Eu vou falar uma coisa, eu digo, uma pessoa que não é da religião, né? Um cubo também no meio. Onde Medina? Como chama isso? Medina. Mas a foto aqui que eu tô vendo parece que tem. Não, mas é só a parte arquitetônica, não? Arquitetônica. Onde você vai ver mesmo o cubo, aquele enorme de 15 metros, 20 metros, acaba. Lá não tem mais nada, todos os ídolos foram retirados, né? E foi implantado justamente o monoteísmo abraâmico, né? A paz esteja sobre ele. Mas antes existia, tanto que quando os muçulmanos retornaram para Meca, né, já tinham mais de 10 mil muçulmanos, alguns que não abraçaram o Islã temiam pelas suas vidas, pela a maneira como eles trataram os muçulmanos, mas foi ordenado, o profeta que a paz sobre ele ordenou, que foi Bilal, que era da Abissínia, que Deus esteja compadecido, um dos grandes companheiros dele, que foi escravo e um grande sahaba, e era o Muaz, que chamava para oração, tinha uma voz belíssima, né? Um grande sahaba, que Deus esteja compadecido com ele, que nos deu grandes exemplos. Ele relata para os muçulmanos que quando adentrarem em Meca, não façam mal àqueles que não abraçaram o Islã, e aqueles que ficaram muito tempo distantes de suas famílias retornem para suas famílias, seus familiares. Né? E foi assim, na verdade, que a Península Arábica entrou no Islã. Porque tem uma frase que eu acho que até hoje sempre me recordo. Ele era um grande inimigo do Islã, Abu Sufyan,
depois entrou no Islã, esteja compadecido com ele, e a esposa dele, fala assim, olha Muhammad, que a paz esteja sobre, está chegando até a Kaaba. Aí ele fez a ela, olha, a verdadeira conquista não é pela espada, mas sim pelos corações. E essa foi uma época chamada Fatah Makkah, o triunfo, onde acaba toda a Península Arábica, as tribos adentrando no Islã, justamente sem espada. As guerras ocorreram algumas batalhas, mas era até, na verdade, humanizada, porque tiveram momentos que nem existiram batalhas. Foram solucionadas de outra maneira, com pactos. Tiveram tribos que foram capturadas, como prisioneiros de guerra, e depois foram soltos. Então, teve todo um parâmetro muito importante. Mas a peregrinação ela tem justamente esse sentido. E outra coisa importante, você, quando peregrina, você vai ver pessoas de vários países, várias classes sociais, vários níveis intelectuais em um só propósito. Isso também nos remeta ao dia do juízo final. Por isso que, assim, quem não vai fica emocionado, e quem vai é que tem a maior experiência, porque você vai ver as pessoas a mesma vez. Verdadeira epifania. Isso mesmo, epifania. Por quê? Porque você vai estar sentado com todos lá, independente da classe social, fazendo suas orações, justamente se conhecendo, porque é um momento que também outros muçulmanos se conhecem de outros países, trocam experiências e também aprendem esse aspecto espiritual do que é, na verdade, a peregrinação. E outra coisa, quando você vai realizar a peregrinação, você não pode ter tido nenhum problema com ninguém, nem com muçulmano e com não muçulmano. Você tem que viajar sem ter tido adversidades, e se houve adversidade, certo ou errado, você tem que manter a paz. Se você deve, você tem que se esforçar para pagar aquele que você, ou alguma outra injustiça, isso é crucial, senão você vai ter problemas, a sua peregrinação ela não vai estar completa. E quando você vai, pratica todos esses rituais que eu falei, e retorna, se você realmente fez dentro das condições, primeira coisa, você vai praticou o que está relacionado ao monoteísmo, você também alcança o perdão dos pecados, e tem uma narração de um grande companheiro do profeta, capaz de ser sobre ele, chamado Abu Huraira, e Deus esteja compadecido. Abu Huraira porque ele protegeu uma gata com os gatos em uma batalha, aí virou pai dos gatos, pai dos gatinhos, na verdade. Chamavam ele de Abu Huraira por conta disso. É chamado em árabe Kunya, é como você falar, pai de fulano, pai de ciclano, e o Beltrano. E com isso, o que é que ocorre? Ele narra que o profeta, que a paz sobre ele, falou: se você realmente fez a Hajj com a intenção, e não cometeu nenhum pecado, esses maiores ou outros pecados graves, é como se você, quando retorna da peregrinação, é como você estivesse saindo do ventre de sua mãe, a sua mãe tivesse dado a luz a você. Foi relatado em 2 livros compilados por grandes estudiosos chamados Al-Bukhari e Muslim. Então essa é toda a essência em relação, resumida, da peregrinação. É a mística. Isso, eu quero ver ir para o negócio sem ter briga com ninguém. Essa é a parte que eu fico mais curiosa. E isso é crucial para o muçulmano. A religião, o Islã, ele tenta tratar justamente essas questões, porque o que é que ocorre? Às vezes, até essa divergência, essa diversidade surgiu por algo que poderia ser resolvido de uma forma tão mais amigável, entendível.
É por isso que a religião ensina justamente você a ter essas atitudes. E até porque tem pessoas que mesmo tendo razão, às vezes vão recuar, dizer, não, por quê? Se eu tenho razão, porque eu tenho que ir até ele e conversar com ele. Mas a religião, ao contrário, ela vai minuciosamente fazendo, lapidando alguns conceitos em relação ao que os seres humanos, às vezes, nós temos, para que possamos ter um maior entendimento em relação à fé, à vida social, ao bem-estar interior, seja ele muçulmano ou não. No fim, ao fim e ao cabo, as religiões, eu vou pedir desculpa do eco. O eco é culpa minha, tá? É que eu esqueci de desligar a câmera do meu computador. Não tem problema. Aí ela tá saindo um outro microfone. Então, ao fim e ao cabo, a verdade é que as religiões elas não são pra gente morrer. As religiões são pra gente viver. Verdade. Porque eu sempre me lembro do Papa Bento XVI, que ele falava, um dos seus últimos documentos, ele fala que quem não vive uma vida cristã e com sentido nesse mundo, não vai ter outra vida para viver. Porque quando a gente morre, não é a vida que muda, é a matéria. E isso é muito profundo. E é exatamente isso que você está falando. Né? Se a pessoa faz uma peregrinação, mas não sai de si mesmo, não percebe que aquilo é uma coisa que está ensinando ele a se tornar uma pessoa melhor, e né, se tornar uma pessoa melhor, passa a ser viver melhor com as pessoas que estão à sua volta. Se você não faz isso na sua vida, como você vai fazer na outra vida? Então, acho que a gente já passou até da 1 hora aqui, né? Mas estava interessante. Eu tô curiosa para ver as fotos, para poder localizar os pensamentos dentro da explicação na foto. Então, pra gente, eu faço isso porque eu ainda não consigo colocar a foto na nossa conversa. Eu nem sabia que aqui. isso era possível aqui no Instagram. Então, por enquanto não é possível. Para fazer lá, eu posso fazer. Eu posso gravar isso e fazer uma live de lançamento, vamos dizer assim, do vídeo que eu gravei. Entendi. Mas eu não consigo fazer isso durante a live. Sem problema. Na hora que a gente edita, a gente bota no meio, bota as fotos e tal, né, para ficar bem localizadinho. Na verdade, tem muitas. Então tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muitas informações sobre a peregrinação, mas eu tentei ao máximo ser sucinto, porque mas é impossível. Porque tem muitos detalhes. Claro. Assim, E tem que ser pontuado. O que descreve, o Alcorão descreve em relação. Só para concluir, se me permitir. Claro, fica à vontade. Tem um versículo do Alcorão, Surata 22, 26, que fala o quê? E recorda-te de que quando indicamos a Abraão, o local da casa justamente acaba, dizendo: não me atribuam parceiros, mas consagra minha casa para aqueles que são os circungirantes, para que permaneçam em pé e para que aqueles que se curvam e fazem as suas prostrações. Então, o que é que ocorre em relação a essa questão? É justamente essa questão do monoteísmo, mas do temor, porque também tem um conceito na religião que nós aprendemos que Deus, nós sabemos que, glorificado seja, ele tem muitos nomes e atributos, características. Né? O perdoador, porém também ele é justo. Então, essa questão de você fazer o mal com a criatura é algo muito sério no Islã. É algo de
de que o muçulmano, se ele tiver essa percepção, essa informação, ele vai, se ele cometer injustiça, ele vai correr o mais rápido possível para solucionar. E se ele for dormir, ele não vai conseguir dormir à noite. E se ele acordar, ele vai acordar com vergonha. Porque na outra vida, você vai responder a seus atos. E aquele que sai dessa vida com que as pessoas, elas ficam tem ranços dele, ou então deu mau exemplo, é muito ruim, porque essa vida que nós vivemos é mais uma passagem só, mas de aprendizagem. Por isso acreditamos o quê? Quando Deus falou no Corão que criei os homens e os gênios para o quê? Para me adorarem. Essa vida o que foi nos dado de intelecto, o que vieram de mensageiros para ensinar a humanidade, justamente para que eles pudessem ser melhores, possam ser melhores, né? Sim. E que a gente tem que aprender com todo mundo, né? É isso aí. Muito bom. Alguma outra pergunta, Não, Fernandinha? eu tinha aquela lá e eu ainda tô aqui transitando nas imagens. Eu preciso ver as imagens para poder fazer mais umas questões futuras. Mas eu gostei, eu tava mesmo na dúvida se tinha uma linha do tempo, assim, um ponto onde se iniciava a peregrinação e por aí vai. Foi muito bem esclarecido, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza. Semana passada a gente teve uma aula de Eu volto mais. com a Aline, né? E essa semana com Muito bom. Rose. Estamos quase nos formando já na escola islâmica da Fernanda e do Marcelo. Exato. Muito Tá bom. obrigada. Obrigado, então, Osni. Eu agradeço a Sempre oportunidade. bem-vinda. Até, né? Vamos, como sempre, vamos pedir a Nossa Senhora para que interceda junto ao Filho, que o Filho interceda junto ao Pai, que o Pai nos envie o Espírito e que o Espírito nos ajude a interpretar e compreender melhor o mundo. Amém. Muito bem. Obrigado, Osnir. Uma boa noite, bom final de bom, entre aspas, final da semana para você. Verdade, todos nós, se Deus quiser, inshallah. Tchau, tio. Boa noite. Amém. Tchau, boa noite. Beijoquinhos. Tchau, tchau.